processos criativos, eles se dão o tempo inteiro, 24 horas. Sei lá, eu olhando uma persiana que está na minha frente, de um sonho, sei lá, um passeio, fui ao parque, em qualquer coisa, numa textura que eu vejo no box do banheiro, sei lá. Então, o meu cérebro ele funciona muito com texturizações, com pensamentos de texturas, além dos temas que de alguma maneira me fisgam, né? Então, esses processos eles são contínuos o tempo inteiro, ainda que eu não esteja em processo de desenvolvimento de uma coleção específica. Isso acontece naturalmente. Muitas das vezes é nesse tropeçar, meio que sem querer, assim, que eu acabo entendendo que aquele tema que eu pensei e tropecei no caminho pede que eu me aprofunde mais. Então, é um processo que não acaba nunca. Aí o processo normalmente das coleções, de todas as coleções, o processo é sempre mais solitário, assim. Então, desde o desenvolvimento dos croquis, primeiro eu entendo qual é o tema, quando é um tema dado já. Então eu vou pesquisar a fundo, tentar entender simbologias da coleção. Agora, quando é para uma coleção específica minha, de algum desfile, o que eu faço é, primeiro, entender a conexão que eu tenho com o tema, né? Sempre são coisas que me gritam demais ou que me atravessam de alguma maneira. E aí eu vou a fundo nisso. Então, no caso da coleção, que tem como referência as guerreiras de Wakanda, o que eu fui entender foi a importância das mulheres na história do Pantera Negra, né? De como elas circundam esse homem, que apesar de ser o protagonista dessa história, na verdade ali ele tem toda uma estruturação feminina. Então, por exemplo, no desenvolvimento da estampa, eu trabalhei principalmente com a erva coração, que tem uma imagem específica no filme, que é de uma mulher retirando a erva da terra. E aí as raízes ficam super em evidência, e essa erva, que é o que dá poder ao Pantera Negra, tem uma simbologia muito forte para mim, que é muito pessoal, que é para além da erva que dá essa força para o Pantera, é também a força do afeto dessas mulheres que são a maioria que cultivam essa erva. E essa imagem da erva coração sendo retirada da terra, com as raízes, para além das raízes da própria planta, faz uma simbologia muito forte para mim das raízes desse povo. E fazendo uma analogia também com a importância das mulheres pretas na construção de qualquer sociedade. E aí cada detalhe sempre tem uma importância muito grande para mim. Até por essa questão de desenvolvimento têxtil, eu acabo primando demais assim por detalhes, né? De fazer essa pesquisa mais aprofundada mesmo para conseguir materializar o que eu estou pensando. Que é o processo mais difícil, né? Tirar da cabeça e colocar no papel.
Bom, a Paula, na verdade, é meu braço direito, assim, da vida. Na verdade, não é meu braço direito. Nós somos um corpo ali conectado, né? Entre mente, corpo em si materializado. A gente trabalha desde a minha primeira coleção da vida e houve ali uma conexão antes de espelhamento entre nós duas, né? Duas mulheres pretas que trabalhavam em uma marca em comum, né? Eu como assistente, ela como responsável pela costura e posteriormente como modelista. A gente se encontra também, né, em inúmeras outras vertentes da vida, inúmeros outros recortes. Então eu tenho na Paula, antes de qualquer coisa, antes de ser a profissional incrível que ela é, eu tenho um apoio afetuoso mesmo, de uma mulher que apoia o meu trabalho também, que caminha lado a lado, e encontrar apoio é muito importante. Agora eu já acostumei, mas no começo era mais difícil. Ela é. Ai, como eu posso dizer? Ela tem uma opinião muito forte. Então, às vezes, era mais difícil lidar com ela. Aí ela acabou confiando no meu trabalho, eu conheci mais ela, então ficou mais fácil. A gente agora se dá super bem no trabalho. Ela me escuta, eu escuto ela e no final dá certo. Eu leio muito Riane Leão, Luz Ribeiro, Valentine, Poeta Gênesis, MC da Alfarra, Mel Duarte, essas mulheres me inspiram demais. Então, às vezes, uma frase que elas dizem, um poema delas, acaba trazendo até um tema, e aí isso vai culminando em outras questões mais aprofundadas. Meu trabalho ele fala muito sobre essa humanização dos processos de uma maneira geral, né? Então, a moda para mim ela só é fruto final do que vem antes disso, né? E das pessoas que vêm antes de mim e dos processos que vêm antes de mim. Então, eu acho que eu preciso enxergar primeiro como a minha história se cruza com a história de quem está na minha frente. Então, os meus processos, por exemplo, de casting de modelos, eles nunca se dão de uma maneira que não haja imersão no universo, ainda que superficialmente, né, porque é pouco tempo, mas que não haja uma imersão ali, uma troca minimamente. Então, por exemplo, na minha penúltima coleção, eu trabalhei para fazer o casting. Eu fiquei uma hora e meia com cada modelo, batendo um papo, conversando, tentando entender a história. Normalmente no universo da moda de uma maneira geral, no sistema moda, né, propriamente dito, isso se dá de maneira muito superficial. Pedir para modelo desfilar e é isso, acabou. E eu acho que parte de um princípio de algo que a gente está tentando lutar contra, que é justamente tratar as pessoas como um produto e não como uma pessoa propriamente dita. E além do fato de que eu só trabalho com mulheres pretas. Então, os meus processos, eles são muito de conhecimento mútuo, assim, de bater um papo, entender qual é se aquele tema propriamente dito tem uma conexão, se aquela mulher do outro lado, ela sente algo com esse tema, se quer dizer algo para ela ou não. E aí é a partir disso que um casting é ou não aprovado. Antes de qualquer corpo, antes de qualquer desfilar, é o conectar mesmo. Acho que essa coleção tem um peso maior, assim, pelo que ela carrega do que vem antes de mim, né? Os nossos passos, eles começam antes da gente estar aqui. Então, eu acho que não é a história, não é só a minha história que está ali, é a história das minhas, é a história dos meus pares. Então, as pessoas que estão fazendo parte desse projeto, desse processo, quem está construindo isso junto, é importante dizer que o estilista ele só tá, ele faz ali todo o processo de desenvolvimento, direção criativa, enfim, o conceito de uma maneira geral, costura, modela, ok. Mas se a gente estiver sozinho, a gente não finaliza nada e muitas vezes nem inicia. Então eu acho que a importância para mim disso é de quem eu tô trazendo junto comigo. Eu acho que é isso e qual legado a gente vai deixar, como isso vai afetar na história de outras pessoas, quais os exemplos a gente
tem a possibilidade de deixar ali, que legado. Então, eu acho que o que a gente está fazendo hoje com essa coleção é história. Chegou, 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 Rainha Negra, agora vai tremer.